Quando penso naquela noite no acampamento, ainda sinto o cheiro do fogo apagado e ouço os sussurros do vento entre as árvores. Mas o que mais me atormenta são os gritos. Não consigo esquecer, não importa quanto tempo passe. Hoje, vou contar a história que mudou minha vida para sempre. A noite em que o que parecia ser uma simples aventura entre amigos se tornou meu pior pesadelo. Era um fim de semana de verão quando decidimos acampar. Eu, meu amigo Rafael e minha prima Ana éramos inseparáveis. Havíamos planejado essa viagem há meses. Escolhemos um lugar remoto, longe da civilização, para desconectarmos do mundo. O local era uma clareira no meio de uma floresta densa, cercada por histórias de desaparecimentos e lendas urbanas. Mas éramos céticos e achamos que essas histórias eram apenas para assustar turistas desavisados. Chegamos ao local no final da tarde, armamos as barracas e acendemos uma fogueira. O céu estava limpo e as estrelas pareciam mais brilhantes do que nunca. Enquanto comíamos e contávamos histórias, o clima era de pura diversão. Rafael, sempre o brincalhão, resolveu apimentar o momento com uma história de terror local. Ele contou sobre o Observador da Floresta, uma entidade que, segundo a lenda, perseguia campistas solitários. Rimos da história, mas Ana parecia inquieta. Ela era mais sensível a esse tipo de coisa. E se essas histórias forem verdadeiras? Swingle perguntou, olhando ao redor como se esperasse encontrar algo. Eu e Rafael rimos, mas a verdade é que aquele lugar tinha algo de estranho. As árvores pareciam altas demais, o silêncio era profundo demais e a escuridão parecia engolir a luz da fogueira. Por volta da meia-noite, decidimos ir dormir. Cada um foi para sua barraca, mas eu mal conseguia fechar os olhos. Havia algo perturbador no silêncio daquela floresta. De repente, ouvi um barulho. Era sutil, como passos leves ao redor das barracas. Segurei a respiração, tentando escutar melhor. Pensei que fosse Rafael tentando nos assustar, mas quando olhei pela pequena abertura da minha barraca, vi que ele estava lá dentro, imóvel. Os passos continuaram por mais alguns minutos e depois cessaram. O coração batia tão forte que eu mal conseguia pensar. Resolvi me convencer de que era apenas um animal pequeno e voltei a tentar dormir. Mas então, Ana gritou. Corri para fora da minha barraca e a encontrei tremendo, apontando para a floresta. Eu vi alguém parado ali entre as árvores, disse ela com a voz quebrada. Rafael saiu logo em seguida, mas não encontramos nada. Decidimos reforçar a fogueira e ficar juntos. Ninguém queria admitir, mas todos estávamos assustados. Conversamos para tentar aliviar a tensão, mas a sensação de que estávamos sendo observados era inegável. Rafael tentou bancar o corajoso e sugeriu que fizéssemos uma patrulha pela área, mas Ana se recusou. Seja o que for, não devemos provocá-lo, disse ela, com uma seriedade que nunca tinha visto antes. A madrugada avançava lentamente. O cansaço começava a pesar, mas ninguém tinha coragem de voltar para as barracas. Estávamos sentados ao redor da fogueira, em silêncio, quando ouvimos o primeiro som. Era um sussurro, vindo da floresta. Não era claro, mas parecia alguém murmurando palavras que não entendíamos. Você ouviu isso? Perguntei, e Rafael assentiu, pálido. Ana começou a chorar, dizendo que queria ir embora. Pegamos as lanternas e começamos a olhar ao redor. O feixe de luz parecia ser engolido pela escuridão, revelando apenas troncos de árvores e sombras. Mas então vimos. Entre as árvores havia uma figura. Era alta e magra, quase cadavérica, e seus olhos brilhavam como os de um animal à luz da lanterna. Ficou ali parado, imóvel, enquanto nossos corpos congelavam de medo. Quando Rafael gritou para que aquilo fosse embora, a figura simplesmente se moveu. Mas não como uma pessoa normal. Era como se deslizasse pelo chão, rápida e silenciosa, sumindo entre as sombras. Ninguém teve coragem de ir atrás.
Voltamos para a fogueira e decidimos esperar pelo amanhecer. Estávamos apavorados, mas o pior ainda estava por vir. Por volta das 3 da manhã, a fogueira começou a apagar, mesmo com o esforço de Rafael para mantê-la acesa. A floresta parecia se fechar ao nosso redor, como se as árvores estivessem se aproximando. E então aconteceu. A barraca de Ana começou a se mover sozinha. Parecia que algo ou alguém estava dentro dela. Rafael correu e abriu o zíper, mas não havia nada lá dentro. Ana desabou em lágrimas, dizendo que queria ir embora imediatamente. Decidimos pegar nossas coisas e sair, mesmo no meio da madrugada. Mas, ao caminharmos pela trilha de volta, percebemos que algo estava errado. Parecia que estávamos andando em círculos. A trilha, que era clara e bem marcada durante o dia, agora estava confusa, como se a própria floresta tivesse mudado. Ana começou a sussurrar que ouvia vozes, e Rafael, normalmente corajoso, estava completamente pálido. De repente, a lanterna dele apagou, e ficamos no escuro absoluto. "Fiquem juntos", eu disse, segurando as mãos deles. Mas em questão de segundos, Ana gritou. Ela havia sido puxada para longe. Rafael e eu corremos em direção ao grito, mas não conseguimos encontrá-la. Procuramos por Ana por horas, mas parecia que a floresta estava nos engolindo. Gritávamos seu nome, mas tudo o que ouvíamos era o eco. Finalmente, encontramos sua lanterna caída no chão. Havia marcas estranhas ao redor, como se algo pesado tivesse sido arrastado. Decidimos correr para salvar nossas vidas. Ao chegar na clareira onde armamos o acampamento, percebemos que tudo estava destruído, as barracas estavam rasgadas e nossos pertences estavam espalhados. Mas o pior era o símbolo estranho desenhado no chão com o que parecia ser cinzas. Não sabíamos o que significava, mas tínhamos certeza de que não era algo bom. Corremos sem parar até encontrar a estrada principal, onde desabamos de exaustão. A polícia foi chamada e começou uma busca por Ana, mas ela nunca foi encontrada. Até hoje, sua ausência é um vazio que nos consome. Após o ocorrido, decidi pesquisar sobre a floresta. Descobri que, décadas atrás, aquele local era usado para rituais estranhos. Muitas pessoas desapareceram ao longo dos anos, mas as investigações nunca deram em nada. Parecia que a floresta guardava seus segredos, e nós éramos apenas mais um capítulo na sua história sombria. Nunca mais voltei a acampar, e Rafael se afastou de mim depois daquele dia. Ambos carregamos cicatrizes que nunca vão se curar. E Anas bem. Às vezes sonho com ela, mas sempre é o mesmo pesadelo. Ela está na floresta, me chamando, mas eu nunca consigo alcançá-la. Meu nome é Lucas, e o que vou contar aqui foi a experiência mais aterrorizante da minha vida. Não sou do tipo que se impressiona fácil, e muito menos alguém que acredita em histórias de terror. Sempre fui cético e achei que tudo tinha uma explicação lógica. Mas naquela noite, algo aconteceu que desafia qualquer explicação. Tudo começou quando decidi acampar com 2 amigos, Mariana e André, em uma área pouco explorada de uma floresta na serra. A ideia era fugir do tumulto da cidade e passar uma noite desconectados, curtindo a natureza. Escolhemos um lugar próximo a uma antiga ponte de pedra que, segundo as poucas informações que encontramos, havia sido construída no século XIX e estava abandonada desde então. Chegamos ao local por volta das 4 da tarde. O sol estava começando a se esconder atrás das montanhas, pintando o céu com tons laranjas e púrpuras. A ponte ficava em um vale isolado, cercado por árvores imensas. Assim que saímos do carro, sentimos o peso da atmosfera ao nosso redor. Não era silêncio absoluto, mas havia algo diferente no som ali. Como se a natureza estivesse mais atenta. Montamos nosso acampamento ao lado do rio que passava sob a ponte,
um lugar aparentemente tranquilo. Mas ao cair da noite, aquele lugar tranquilo começou a revelar seu lado mais sombrio. Depois de montar as barracas e acender a fogueira, começamos a preparar nosso jantar. Entre conversas e risadas, Mariana percebeu algo estranho próximo à margem do rio. Era um objeto pequeno, algo que parecia ser um amuleto. Quando ela pegou, todos ficamos intrigados. Era feito de ossos amarrados com tiras de couro e tinha símbolos gravados. Eu brinquei, dizendo que talvez fosse um souvenir deixado por algum turista. Mas André ficou sério. Ele era o mais supersticioso entre nós e sugeriu que deveríamos deixar aquilo onde estava. Mariana, curiosa como sempre, ignorou o aviso e levou o amuleto para perto da fogueira. Enquanto ela o examinava, o fogo começou a crepitar mais alto, como se estivesse sendo alimentado por algo invisível. Foi uma coincidência estranha, mas tentamos não dar muita atenção. Alguns minutos depois, André apontou para o rio e perguntou: "Vocês ouviram isso?" Mariana e eu não ouvimos nada de imediato, mas ao prestarmos mais atenção, percebemos. Era como se alguém estivesse batendo duas pedras uma contra a outra, no fundo do rio. O som era rítmico e cada batida parecia ressoar no fundo do peito. "Deve ser água correndo por baixo das pedras", sugeri, tentando acalmar o clima, mas mesmo eu sabia que aquilo não era normal. Por volta das 11 da noite, decidimos explorar a ponte. A lua cheia iluminava o vale, projetando sombras longas e deformadas das árvores no chão. Mariana insistiu em levar o amuleto, mesmo contra a vontade de André. "Se começamos a ver coisas estranhas, eu devolvo", disse ela, rindo. A ponte estava em ruínas, com pedras caídas em várias partes. Quando chegamos ao meio, vimos algo que nos deixou perplexos: marcas gravadas nas pedras. Eram semelhantes aos símbolos do amuleto, mas muito maiores, como se tivessem sido esculpidos há séculos. André, que já estava desconfiado desde o início, começou a andar de um lado para o outro, claramente nervoso. De repente, o som das pedras batendo voltou, mas dessa vez vinha de cima. Olhamos para o topo de uma árvore próxima e vimos algo que fez meu estômago revirar. Não era um animal, isso eu tenho certeza. A coisa estava agachada em um galho alto, com braços compridos, que se moviam de forma antinatural. Parecia estar nos observando. Mariana soltou um grito e deixou o amuleto cair. O som das pedras parou instantaneamente. Quando olhamos de volta para o galho, a criatura tinha desaparecido. Voltamos ao acampamento o mais rápido que conseguimos. Ninguém falava nada, mas o medo estava estampado no rosto de cada um. Assim que nos aproximamos das barracas, percebemos que algo estava errado. A fogueira, que antes estava firme, agora parecia estar apagada por completo, e nossas coisas estavam espalhadas. "Alguém esteve aqui", disse André, com a voz trêmula. Ele começou a olhar ao redor, procurando pistas de quem poderia ter feito aquilo. Enquanto isso, Mariana e eu recolhíamos nossas coisas. Quando olhamos novamente, André não estava mais lá. Chamamos por ele, gritando seu nome várias vezes, mas tudo o que ouvimos foi o som do vento cortando as árvores. Minha cabeça girava. Como ele podia simplesmente desaparecer assim, em questão de segundos? Mariana começou a chorar, dizendo que aquilo era culpa do amuleto. Enquanto tentávamos decidir o que fazer, algo caiu ao nosso lado. Era uma pedra com o mesmo símbolo gravado. Olhamos para cima e vimos o contorno de uma figura no alto da ponte. Não conseguimos discernir seus detalhes, mas estava parada, imóvel, nos encarando. Pegamos nossas mochilas e corremos. A trilha que levava até o carro parecia infinitamente longa. O som das pedras batendo começou de novo, dessa vez seguindo-nos, como uma batida constante e ameaçadora. A cada passo, eu sentia como se algo estivesse prestes a nos alcançar. Quando finalmente avistamos o carro, percebemos que não estávamos sozinhos. Uma mulher idosa estava parada ao lado do veículo, usando roupas rasgadas e segurando um cajado feito de madeira retorcida. "Vocês não deveriam estar aqui",
disse ela, com uma voz firme e assombrosamente calma. Tentamos explicar o que estava acontecendo, mas ela apenas balançou a cabeça. Devolvam o que não é de vocês, disse, apontando para a mochila de Mariana. Ela rapidamente tirou o amuleto e o entregou à mulher. Assim que o fez, o som das pedras parou. Sem dizer mais nada, a mulher virou-se e desapareceu na floresta. Entramos no carro e saímos dali o mais rápido que pudemos. Nunca encontramos André. Registramos seu desaparecimento com as autoridades locais, mas nenhuma busca trouxe resultados. Até hoje, não consigo explicar o que aconteceu naquela noite. A única coisa que sei é que há lugares que guardam segredos antigos, e não fomos feitos para entendê-los ou desafiá-los. Desde então, nunca mais entrei em uma floresta. Algumas coisas são melhor deixadas intocadas. Se você encontrar algo que parece fora do lugar, deixe onde está. Você nunca sabe o que pode estar por trás de um simples objeto perdido. Meu nome é Gustavo, e até pouco tempo atrás, eu achava que era impossível o medo tomar conta de alguém de maneira tão visceral. Sempre fui o tipo de pessoa prática, que ria das histórias de terror que meus amigos contavam em noites de bebedeira. Mas algo aconteceu em um acampamento que organizei com minha namorada, Clara, e meu irmão mais novo, Caio. Algo que até hoje eu evito pensar. A ideia era simples: passar 2 dias desconectados em um parque de floresta densa, longe de qualquer sinal de celular ou energia elétrica. Clara adorava a ideia de se reconectar com a natureza, e Caio, sempre curioso e aventureiro, estava animado com a chance de explorar trilhas pouco movimentadas. Chegamos ao local no meio da tarde, um estacionamento vazio no início da trilha principal. Já na caminhada, algo me incomodou. A floresta parecia estranhamente bagunçada. Havia galhos quebrados pelo caminho e marcas de queimaduras no tronco de algumas árvores, como se alguém tivesse tentado queimar algo ali. Apesar disso, Clara minimizou, dizendo que provavelmente era apenas vandalismo de turistas descuidados. Depois de 3 horas caminhando, encontramos uma clareira perfeita com um riacho ao lado. Armamos as barracas, acendemos uma pequena fogueira e nos preparamos para passar a noite. Não havia sinal de outros campistas, e embora aquilo fosse o que queríamos, a sensação de isolamento começava a pesar. Enquanto Caio se afastava para pegar mais lenha, ele gritou por nós. Clara e eu corremos até onde ele estava e o encontramos olhando fixamente para algo no chão. Era uma mochila rasgada, jogada perto de uma pedra coberta de musgo. "Alguém perdeu isso aqui?" perguntou ele enquanto vasculhava o conteúdo. Dentro havia roupas, alguns pacotes de comida e um diário. O diário estava úmido, mas ainda legível. Clara o abriu e começou a folhear. Na maior parte, eram anotações comuns sobre trilhas, mas as últimas páginas estavam diferentes. A letra era tremida, como se a pessoa estivesse com pressa ou em pânico. As frases diziam coisas como: "Ouvindo os sons de novo, não sei se é o vento", e "Achei que era minha mente, mas vi de novo, não estou louco". Eu ri nervosamente, dizendo que provavelmente era só alguém escrevendo bobagens para assustar outros campistas. Clara fechou o diário rapidamente, mas pude ver que ela também estava perturbada. Decidimos deixar a mochila onde estava e voltar para o acampamento. Naquela noite, enquanto jantávamos em volta da fogueira, ouvimos o primeiro som estranho. Era algo que vinha de longe, uma espécie de gargalhada abafada e rouca, como se alguém estivesse rindo com a garganta cheia de água. "Deve ser um animal", disse Clara, tentando afastar a atenção. Caio, sempre brincalhão, pegou sua lanterna e disse: "Vou caçar a risada." Antes que eu pudesse impedi-lo, ele estava correndo na direção do som. "Caio, volta aqui!" gritei, mas ele já havia sumido entre as árvores. Clara ficou preocupada, mas tentava não demonstrar. Peguei minha lanterna e fomos atrás dele.
O som da água do riacho ficou mais alto à medida que nos aproximávamos, e então o encontramos, parado na margem, iluminando algo com sua lanterna. Quando chegamos perto, o que vimos fez meu coração parar. Havia marcas profundas na terra, como se alguém tivesse arrastado o corpo para dentro da água. Não eram de pés normais, eram marcas alongadas, como garras. Isso não é normal, murmurei. Clara puxou Caio para longe do riacho, mas antes de irmos, olhei uma última vez para a água. No reflexo, por um breve momento, juro que vi um rosto olhando para mim. Não era humano. Seus olhos eram grandes e fixos, sem expressão, mas cheios de malícia. Voltamos para o acampamento sem dizer uma palavra. O medo agora era palpável. Decidimos que sairíamos assim que o sol nascesse. Clara entrou na barraca dizendo que precisava descansar um pouco. Caio e eu ficamos do lado de fora tentando nos acalmar. Ele queria brincar de destemido, mas eu percebia que ele também estava assustado. Então, aconteceu. Cerca de meia hora depois, ouvimos Clara gritar dentro da barraca. Corri para abrir o zíper, mas ela não estava lá. A barraca estava rasgada na lateral, como se algo grande tivesse passado por ali. O grito dela ainda ecoava, mas vinha de longe, das profundezas da mata. Clara! Gritei até minha garganta arder. Caio queria correr atrás dela, mas eu o segurei. Algo estava errado, muito errado. Decidi que a única coisa sensata a fazer seria procurar ajuda. Pegamos nossas mochilas e seguimos pela trilha na direção de onde havíamos vindo. Mas tudo parecia diferente. Mesmo conhecendo o caminho, nada fazia sentido. Caio, desesperado, começou a andar mais rápido, quase correndo. Tentei alcançá-lo, mas tropecei em uma raiz e caí. Quando levantei, ele também havia desaparecido. Enquanto tentava entender o que estava acontecendo, percebi algo à minha esquerda. Uma luz fraca brilhava no meio das árvores. Fui até lá, esperando que fosse Caio ou Clara. Quando cheguei, encontrei uma cena perturbadora. Era uma clareira iluminada por tochas improvisadas, e no centro havia algo que parecia um altar feito de pedra. Sobre ele estavam dispostos pequenos objetos, incluindo o diário que havíamos encontrado. Em volta do altar, havia mais marcas de garras no chão, e sangue fresco escorria pelas pedras. Antes que eu pudesse reagir, ouvi passos atrás de mim. Virei-me rapidamente e vi uma figura coberta por um manto escuro com o rosto escondido. Ela segurava algo brilhante, e antes que eu pudesse gritar ou correr, ela apontou para mim e murmurou algo incompreensível. Quando acordei, estava deitado próximo ao estacionamento onde havíamos deixado o carro. Não havia sinal de Clara ou Caio. As mochilas estavam intactas, mas nada parecia normal. Liguei para a polícia, que fez buscas durante dias, mas não encontraram nada. Nem o acampamento, nem a mochila e muito menos o altar. Até hoje, não sei exatamente o que aconteceu. Às vezes sonho com o rosto que vi no riacho ou com a figura encapuzada que sussurrou aquelas palavras incompreensíveis. Só sei que há lugares onde não deveríamos estar, onde as regras do mundo não se aplicam. Se você decidir acampar em lugares isolados, lembre-se disso. Há segredos na natureza que é melhor nunca descobrir.